Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Crimeia, a anexação que dói na alma dos Estados Unidos. Mas antes pessoal, siga-nos nas redes sociais, agora estamos no Instagram e também no Facebook. Os links de todas as redes sociais estarão na descrição desse vídeo. Por que a anexação da Crimeia pelos russos dói tanto para os Estados Unidos? Primeiramente, pessoal, temos que fazer uma análise sob o ponto de vista, sob a perspectiva dos Estados Unidos, para você entender por que essa anexação dói tanto até os dias de hoje. Primeiramente, temos que compreender que os Estados Unidos se veem como uma nação dominante, o império que domina o mundo e que pode projetar poder nos quatro cantos do mundo. Com essa responsabilidade, com esse peso de se manter sendo a nação dominante, o país que tem a hegemonia mundial, os Estados Unidos se veem confrontados aí com uma série de dificuldades e uma pressão para se manter no poder. Vale ressaltar, pessoal, que os Estados Unidos projetaram tanto poder nos quatro cantos do mundo que não é nada fácil para eles continuar mantendo esse poder, continuar dando apoio aos países aliados e ao mesmo tempo demonstrar poder para aquelas nações que queiram aí vir a tentar, digamos assim, tirar o seu trono, tirar o seu reinado. Para os Estados Unidos, garantir essa hegemonia, garantir a sua sobrevivência e também garantir a sobrevivência dos seus aliados. Os Estados Unidos projeta poder nos quatro cantos do mundo, também como uma forma de dissuasão ou uma tentativa de dissuadir possíveis países inimigos contra os seus aliados, não somente contra os Estados Unidos em si, mas também para os países que os Estados Unidos consideram aliados. Diante de tanto poder, em 2014, quando a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, os Estados Unidos simplesmente foram pegos de surpresa. E isso não sou eu que estou dizendo, vários comandantes militares dos Estados Unidos disseram isso na época, que foi uma ação inesperada. Os próprios norte-americanos não imaginavam que os russos tivessem essa capacidade de infligir um novo tipo de guerra, um tipo de guerra não convencional. E foi o que acabou ocorrendo ali na Crimeia, muito em conta de uma ação muito bem orquestrada, muito bem planejada, utilizando para esse fim tropas especiais e também possivelmente mercenários. O que surpreendeu mesmo os Estados Unidos foi justamente isso, um tipo de guerra não convencional. Os Estados Unidos imaginavam que qualquer ação contra um outro país tivesse uma invasão massiva com tropas pelo terreno, invadindo por diversas partes, um tipo de guerra chamado de convencional. Mas a forma que a Rússia empregou ali na Crimeia demonstra que a Rússia estava muito bem preparada e os Estados Unidos, na verdade, haviam subestimado os russos. Mas por que os Estados Unidos, pessoal, tinham essa visão a respeito da Rússia? Como todos sabem, em 1991 chegou ao fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então ali houve um desmantelamento, Várias nações conquistaram a sua independência, inclusive a Rússia voltou de novo ali como uma nação autônoma e teve que passar por um longo período ali de reestruturação. Ressaltando que a queda da União Soviética deixou a Rússia em frangalhos em todos os sentidos. A Rússia, pessoal, passou por uma crise tão grande que até mesmo a sua existência como Estado foi colocada em xeque, foi colocada em risco,
por disputas étnicas dentro da própria Rússia, com alguns estados russos querendo ali a sua independência. Então até mesmo a existência do país Rússia foi colocada ali em xeque. Foi um período bastante conturbado, um período onde pessoas passaram fome, tinham desemprego. Então todo esse cenário que a Rússia viveu, todo o cenário que a Rússia passou dos anos, da décadas de 90 até chegar aos anos 2000, né, as décadas de 2000, então os Estados Unidos não via que a Rússia estivesse, na verdade, tão capacitada, que a Rússia tivesse tão capacitada após as reestruturações que foram feitas a partir de 2000, principalmente após a chegada de um homem ao poder. Estamos falando do Vladimir Putin. Foi Vladimir Putin que, na verdade, reestruturou, reorganizou o exército russo, né, as forças armadas russas, deixaram mais enxuta o exército e também colocou o país aí nos trilhos, digamos assim, no sentido econômico e financeiro, onde o povo russo começou ali a ter uma melhor qualidade de vida e também de emprego. Então, pessoal, em hipótese alguma, os Estados Unidos imaginaram que a Rússia pudesse anexar a Crimeia sem ser por uma guerra convencional, sem dar um único tiro, né, numa ação muito bem orquestrada, muito bem planejada, também conhecida aí como guerra híbrida. Os Estados Unidos se sentiram vulneráveis nessa questão e, obviamente, que ser pego de surpresa, isso doeu muito nos norte-americanos e dói até os dias de hoje. Ao fazer essa explanação, pessoal, eu quero que vocês se coloquem no lugar dos Estados Unidos. Pense como se vocês fossem os Estados Unidos. Uma nação, como eu disse, né, reforçando mais uma vez, que se vê como uma nação hegemônica, que tem o domínio absoluto dos quatro mares, digamos assim, que tem uma aliança gigantesca e que tem, por obrigação, ele se vê na obrigação de garantir a sua própria segurança e também garantir a segurança dos seus aliados. A Ucrânia, embora não faça parte da OTAN, era nesse momento um aliado dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos nada puderam fazer para impedir essa ação russa. Então, digamos assim, os Estados Unidos realmente, além de serem pegos de surpresa, não sabiam o que fazer. Eles precisavam dar uma resposta à altura para a Rússia. Além de terem sido pegos de surpresa pela Rússia, em 2014 também o Estado Islâmico apareceu com força e foi outra grande dor de cabeça para os Estados Unidos, que tiveram ali que lutar contra o Estado Islâmico que estava ali dominando o Iraque e também a Síria. Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos sempre se gabaram de ter uma compensação estratégica, uma vantagem sobre os seus inimigos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente aí nos anos de 1950 em diante, no governo do presidente Eisenhower, os Estados Unidos viram na União Soviética um grande perigo. Os Estados Unidos temiam que o exército de Stalin pudesse ali dominar toda a Europa. Os Estados Unidos nem seus aliados poderiam competir com o exército soviético em termos de números de soldados. O que os Estados Unidos fez a partir de então? Investiram pesado, massivamente, na indústria de armas nucleares e, como eles costumam chamar, eles conseguiram ali uma vantagem estratégica, uma compensação estratégica sobre os soviéticos. Os Estados Unidos atribuem que o seu grande avanço nas armas nucleares foi que dissuadiu Stalin de querer avançar por toda a Europa. Mas logo, pessoal, os soviéticos perceberam que eles também deveriam investir pesado, investir muito em armas nucleares e logo, por consequente,
essa compensação estratégica dos Estados Unidos, essa vantagem que eles tinham de não ter quantidade de tropas suficiente, igual tinham os soviéticos, então eles conseguiram uma vantagem estratégica tendo mais armas nucleares. Mas a partir de então que os soviéticos também começaram a investir pesado em armas nucleares, essa compensação estratégica deixou aí de ser uma vantagem para os Estados Unidos, e agora os Estados Unidos se viam mais uma vez em desvantagem. A partir da década de 70, os Estados Unidos perceberam que eles precisavam ter uma segunda vantagem estratégica. Para compensar isso, então começaram a desenvolver estudos, pesquisas para desenvolver mísseis guiados. Quais seriam as formas dos Estados Unidos barrar o imenso exército soviético sem recorrer às armas nucleares? Então, a partir de então, foi iniciado estudos para a construção de mísseis guiados, com precisão incrível. Os Estados Unidos acreditam que os mísseis guiados ou teleguiados, como queiram, foi um fator de dissuasão também, um fator que conteve a União Soviética, quando em 1982, num teste no deserto do Novo México, um espião soviético acabou assistindo ali uma demonstração da precisão incrível dos mísseis dos Estados Unidos, e obviamente isso foi repassado na União Soviética. Os soviéticos não tinham nada parecido. Mas em 1991 começou a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos pôde ali demonstrar todo o seu poder, e seu estoque de mísseis teleguiados foram amplamente divulgados aí aos quatro cantos do mundo, inclusive com câmeras colocadas na ponta dos mísseis, indo em direção ao alvo. Era possível você acompanhar a trajetória do míssil através dessas câmeras, sem dúvida nenhuma, e isso mostrou um poder incrível dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então, diante desse fato, pessoal, os Estados Unidos acreditavam que ainda tinha uma compensação estratégica, que tinha um poder inalcançável, mas tudo isso iria mudar. Após a anexação da Crimeia pelos russos em 2014, pelo tipo de guerra não convencional, em 2015, na Guerra da Síria, a Rússia bombardeou posições do ISIS e também de tropas chamadas de moderadas pelos Estados Unidos, com mísseis de cruzeiro com uma precisão incrível. E isso os Estados Unidos observaram e viram mais uma vez que sua segunda compensação estratégica estava indo por água abaixo, ou já tinha ido. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não precisavam se preocupar tanto, visto que eles poderiam colocar todo o seu esforço, todos os seus estudos para conter o bloco socialista liderado pela União Soviética. Hoje vivemos num mundo multipolar, onde várias nações têm interesses diferentes. Hoje o mundo não é mais dominado por uma ideologia capitalista e outra socialista como nos moldes da Guerra Fria, mas várias nações aí lutam por seus interesses, que são interesses distintos. E fazer frente a todas essas nações é um difícil desafio para a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos, mas os próprios americanos veem essa lacuna, veem essa diferença diminuir dia a dia. Hoje os Estados Unidos enxergam a Rússia e a China com um crescimento muito grande em relação à China, principalmente na sua marinha, e a Rússia pela sua alta capacidade de emprego de guerra não convencional, conforme já foi demonstrado. Qual seria a terceira estratégia de compensação para os Estados Unidos? Falamos aqui das armas nucleares nos anos de 1950. Nos anos 70, os Estados Unidos iniciaram estudos e projetos para a construção de mísseis teleguiados. E a terceira? Qual seria a terceira estratégia de compensação para os Estados Unidos? Os norte-americanos enxergam que hoje é necessário, mais do que nunca,
fortalecer uma OTAN que tem suas rachaduras, tem suas divergências. É um grande desafio fazer com que a OTAN se torne mais forte ainda. Para os Estados Unidos, pessoal, é de suma importância que cada aliado, cada país que seja membro da OTAN, reforce a sua defesa e gaste pelo menos 2% do seu PIB com a defesa. Mas isso é um desafio muito grande, que o Trump já havia brigado muito, mas pelo que vimos, não teve muito sucesso. Talvez, pessoal, o poder dos Estados Unidos nunca teve tão ameaçado quanto tem nos dias de hoje. Hoje temos uma Rússia que faz gastos militares com a sua defesa em pontos altamente estratégicos, e do tabuleiro geopolítico, nesse jogo de xadrez geopolítico, os russos vêm demonstrando que têm acertado e muito, né, conseguindo vitórias importantes aí na geopolítica. Basta ver que a Rússia conseguiu manter Bashar al-Assad no poder, conseguiu defender os seus interesses na Síria, invadiu a Crimeia, sofreu sanções econômicas, mas nada que afetasse sobremaneira o país. Até hoje os Estados Unidos não teve como dar uma resposta à altura, pelo menos na visão dos próprios norte-americanos. Por outro lado, temos uma China com uma marinha que cresce avassaladoramente. Então tudo isso faz os Estados Unidos se preocuparem e não acharem uma solução fácil. No Oriente Médio, temos o Irã, que vem crescendo a sua influência, vem armando milícias e lutando contra os interesses norte-americanos. Nas Américas, temos a Venezuela, que é uma grande dor de cabeça para os Estados Unidos e que conta com o apoio da Rússia e da China. Qual seria a terceira compensação estratégica para os Estados Unidos, na sua opinião? Fortalecer a OTAN? A OTAN que tem divergências, por exemplo, de países como Turquia e Grécia, Turquia e França. Países que são contrários à entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica. E nem pode, né, pessoal? A Ucrânia vive uma guerra civil com separatistas pró-russos de um lado e tropas ucranianas do outro. E um dos estatutos da OTAN é que o país tenha o seu território livre de brigas, livre de disputas territoriais. Então é isso. Queria trazer para vocês uma visão dos Estados Unidos a respeito de tudo que está acontecendo e de como eles veem uma dificuldade enorme para se manter no poder. Qual é a sua opinião? O que você acha a respeito disso? Deixe nos comentários abaixo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.